Olá, dando sequência ao último capítulo, começaremos com o nosso querido Wagner a responder aos usuários que nos presentearam com algumas pautas interessantes que vão ser esclarecidas pelo nosso querido Wagner Borges. E aí, Sérgio? Gente, vamos dar sequência aqui no último programa. Eu acabei começando a responder uma pergunta e só deu para responder uma, porque o tema era vasto, animismo, mediunidade, tá? E ainda um restinho da pergunta do Ricardo Alves ainda, ele tinha comentado sobre as oferendas que muitos cultos ofertam para divindades, entidades, em suma, o que seja. E ele questiona se seres de luz atendem a isso. Seres de luz só aceitam um sacrifício nosso, a cabeça do nosso ego cortada e entregue de bandeja para a luz. A cabeça da nossa arrogância, da nossa ignorância, cortada, decapitada e entregue a Deus. É a oferenda máxima. Agora, nós tivemos um programa 2 ou 3 atrás sobre egrégora. Então existem campos energéticos formados a partir da ação das pessoas em relação ao mundo espiritual. Então, rituais e oferendas podem ter uma egrégora, dependendo da intenção das pessoas. Eu não estou falando de uma entrega ou oferenda para maldade ou para o mal de alguém. Aí não há egrégora. Existe um campo trevoso de má intenção. Egrégora, um campo de luz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por exemplo, na Umbanda, Sérgio, existem alguns rituais feitos na mata, com pipoca, inclusive, para desmanchar trabalho de magia pesada. Isso é positivo. Claro. Aí você vai perguntar, um ser avançado precisaria disso? Não, mas acontece que entre os seres avançados e nós, existe uma gradação no plano espiritual, né? Interplanos, uma hierarquia interplanos. Então você não espera que vá desmanchar um trabalho de magia um espírito que não tem nem forma no plano mental, ele não tem como atuar nesse plano mais denso. Então é óbvio que numa hierarquia um poder maior ordena abaixo e esse abaixo vai descendo até chegar em quem pode chegar lá e desmanchar usando os elementos da oferenda ou do ritual. Eu, particularmente, não gosto de rituais, eu procuro fazer a coisa mais direta, mas eu entendo o motivo e entendo a ação dos elementos da natureza nos diversos rituais. Existem rituais da Umbanda, por exemplo, magia de velas, que tem função. Existem rituais, por exemplo, da Ordem Rosa Cruz, a Morque, coisa séria, né? Mística no sentido sadio. Então existe muita coisa. E é ruim a pessoa chegar e ficar condenando o que não entende. Não é isso. O que se condena sempre é ignorância. Claro. Superstição desnecessária. Agora, por detrás de muitas coisas que as pessoas não entendem, existem campos energéticos e existe a ação de seres superiores. E também, muitas vezes um ser de luz pode tomar a forma de um mentor mais humilde e aparecer num grupo que só consegue trabalhar daquela forma. Então, eu não sou contra nem a favor. O que eu vou dizer depende do contexto. Se aquilo remontou a fazer as pessoas pensarem na luz e a melhorar o seu caráter, está ótimo. Mas se aquilo prendeu a pessoa no ritual, mantendo a ignorância dela, a superstição, isso é ruim. Então, depende do ritual, depende da oferenda. Estou deixando a opção em aberto. Agora, há uma coisa ruim que eu notei, Sérgio. Um dia, eu vou fazer uma analogia. Alguém descobriu uma verdade que era azul. E essa pessoa analisando falou, acho que essa verdade é muito profunda para as pessoas entenderem. Eu vou criar em volta do azul um círculo verde. Para chegar no azul, você tem que girar no verde para chegar. Para fazer um grau de adaptação. Aí chegou outro e falou assim, eu ainda acho que é prematuro isso. É melhor fazer em volta do verde um grau laranja. Para chegar no verde tem que passar pelo laranja e depois passar pelo verde para chegar no azul. Com o tempo criaram 50 graus em volta. E a coisa só foi aumentando a distância para o alvo inicial, que era o azul. E a essa altura do campeonato, ninguém nem mais sabe qual era o alvo, porque está todo mundo indo atrás do ritual. Então, quando um ritual te leva a meta ao centro, ele funciona. Quando o objetivo da pessoa se torna o ritual, ela perde o centro de vista, o alvo, e aí é ruim. Então, nesse sentido, existem formas de você quebrar os círculos e ir direto ao centro. Mas aí precisa mais estudo, mais aprofundamento, uma trabalheira
que leva muito tempo. E a gente sabe que a maioria das pessoas não vai funcionar dessa forma. Vai querer trabalhar pelos rituais, porque faz parte da crença e da cultura, e tudo isso é natural. Agora, estudantes espirituais que estão mexendo com chakras, saídas do corpo, e aprofundando a mediunidade de forma séria, eles vão ter uma relação mais direta com o mundo espiritual, sem tanto círculo e volta. Mas voltando, eu entendo o motivo dos círculos. Agora, se é bom ou ruim, depende do contexto, do que a pessoa está buscando, do lugar onde ela está indo. Se está sendo positivo para o caráter dela, está ótimo. Se está prendendo ela nos véus em volta e não revela o centro, aí está atrasando a evolução. Ok, Ricardo? Tá? Se é bom ou não, vai depender do contexto, tá? Bom, a Judite Fernanda fala assim: senhor Sérgio, que legal para você. Obrigada por desenvolver o trabalho com Stum, e os vídeos com Wagner Borges são muito bons. Gratidão a vocês. A Judite Fernanda de Indaiatuba, aqui interior de São Paulo. Obrigado. Abençoada. Tá? Tem o Jorge Uenoyama. O Jorge Uenoyama deve ser descendente de japoneses. Ele vem mandando os relatos projetivos dele para mim. Eu estou olhando. E ele mandou uma experiência que ele teve, que remontou aos anos que ele trabalhava com o budismo. E ele desenvolveu muitas técnicas budistas, ou melhor, ele aprendeu, que ele correlaciona agora com algumas técnicas projetivas. E ele está mandando o relato aqui sobre a meditação no budismo. E eu queria, Sérgio, um favor seu, como o relato é grande, a gente poderia combinar com o Jorge Uenoyama dele vir aqui. E aí a gente, inclusive... De onde ele é, de França? Ele é de... Deixa eu ver aqui... Cadê? Não tem um lugar de onde ele é, não. Aqui não está, não. Mas eu acho que ele é de São Paulo. Podemos fazer contato. Você tem um e-mail dele. Sim. Que a gente poderia trazer você aqui, Jorge. E eu gostaria que você dividisse com os nossos telespectadores essas técnicas budistas. A gente faz 2 programas com você. Passa para a gente essas técnicas budistas, porque a gente correlaciona, a gente faz um troca-troca de informação. A gente passa para você algumas coisas de projeção e você passa para a gente as coisas budistas que você aprendeu. Eu, particularmente, eu aprofundo muito a parte budista, não no sentido doutrina, os ensinamentos do Buda e dos Bodhisattvas. É uma das partes que eu pude aprofundar. Eu conheço muito dos mantras budistas, notadamente do budismo tibetano, que é a linha que eu gosto mais. O Om Mani Padme Hum é um mantra maravilhoso. Om Tare Tutare Turi Sohada Tara, Om Arapachana Adi, do Manjushri. Tem tantos mantras aí. O Sérgio vai me passar o seu e-mail, eu vou entrar em contato com você. E se você estiver em São Paulo e puder vir um dia aqui gravar com a gente faz esse troca-troca legal de projeção com a meditação no sentido budismo. E tem também um lance da meditação no sentido yoga, que eu posso passar também uma outra hora. Vem aí, Jorge, se você estiver em São Paulo, para dividir com a gente esse conhecimento que você tem, a gente aprende junto aqui com você, tá bom? Bom, vamos lá. Temos aqui uma pergunta, como é o nome? Aqui só está o e-mail, tá? Curios 101. É o Jorge. Não, 1016. É o Jorge. Tá. Olá, pessoal, parabéns pelo programa. Uma dúvida: compreendi a importância das experiências fora do corpo para se perder o medo da morte, como dito no programa. Porém, com relação à clarividência, qual é a vantagem de desenvolver essa capacidade? Tendo em vista que existem mais espíritos trevosos e doentes por aí, não seria melhor se poupar da vista dessas entidades desse peso? Você está correto, Jorge. É o seguinte, eu sempre falo isso aqui para os meus alunos. De que adianta você querer abrir a clarividência se você tiver medo do invisível? Você vai pirar, vai enlouquecer. Agora, a clarividência é a capacidade natural do chakra da testa. De repente, ela abre em algumas pessoas espontaneamente, ou o autodesenvolvimento gradativo vai fazendo a pessoa se acostumar com o que ela está vendo. No meu caso, eu me acostumei muito cedo com tudo isso. Então, se eu vejo um espírito na rua, eu lido com ele igual eu lidaria com uma pessoa na rua. Eu continuo o que eu estou fazendo, não vou parar porque tem um espírito ali. Agora, uma pessoa sem esse traquejo, né, anímico mediúnico, ela vai se enroscar. Então, às vezes, chega alguém e fala assim para mim: ô Wagner, você tem alguma técnica de abrir a clarividência? Posso te explicar algo, mas primeiro me diz uma coisa: você tem medo de espírito ou do invisível? Eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, as pessoas querem muita coisa. Os antigos hindus chamavam o despertar das capacidades parapsíquicas de siddhis, os poderes paranormais.
E na prática do yoga, principalmente, se podou muito isso, porque se achava que levaria a pessoa para o ego e tal. Conversa fiada. Os nossos chakras existem, eles se abrem naturalmente, no momento certo, e aí a capacidade emerge como algo natural, diferente de alguém que quer dominar a capacidade para poder fazer o mal para o outro ou para aumentar o seu ego. Agora, se aumenta a capacidade para melhorar a minha e ajudar o mundo, qual é o problema? Isso não tem ego, isso é serviço, autodesenvolvimento. Você tem chakras? Usa. Agora, para usar tem que trabalhar, aprofundar, estudar, para ter segurança em relação àquilo que você vai ver. Então é isso que eu acho. A clarividência é uma capacidade que só deve ser aberta corretamente se a pessoa tiver perdido o medo do invisível e estiver bem com ela mesma, tá bom? E outra, o fato de ver espíritos doentes aqui na Terra é normal. Então alguém fala assim, se você está procurando o Jefferson fora do corpo, ou alguém que você quer encontrar desencarnado, pode vir um espírito se disfarçar da pessoa? Pode. O que você faz? Dou um passe nele, tira ele da frente e continua atrás da pessoa. Eu sou médium. O médium vai ter medo de espírito, está louco? Então tem muita gente que ignora esse outro lado e aí quer desenvolver capacidade sem aprofundamento, não dá muito certo. E uma dica de livro muito sério, que está esgotado, é o livro Clarividência, do Charles Webster Leadbeater, da editora Pensamento, que é um livraço publicado pela Sociedade Teosófica naquela época. A editora Pensamento lançou durante muitos anos. Me parece que está esgotado, se só acha em sebo, mas pode ser que a editora Teosófica de Brasília, que é a editora da Sociedade Teosófica, possa ter por lá. Clica Sociedade Teosófica de Brasília no Google, vai abrir o site lá, talvez eles tenham esse livro Clarividência do Leadbeater, que é um clássico, tá bom? E obrigado aí, Jorge, pela sua pergunta. E a última de hoje, Tarley Lemos, prezado professor Wagner Borges, em um dos seus vídeos disponíveis no YouTube, fala-se da importância de a pessoa jamais se suicidar, porque o espírito ficaria preso no corpo, testemunharia a própria putrefação do cadáver. O Tarley, não só sou eu que falo isso não. 99% das pessoas que trabalham nessa área vão falar isso, e eu posso falar por visões que eu tive e saídas do corpo, que eu fui dar passe em suicidas. Mas eu explico melhor aqui na sequência. Relativamente a esse assunto, gostaria de fazer duas perguntas. A mesma lógica se aplicaria também à vítima de homicídio, já que tanto no suicídio quanto no homicídio a pessoa pode ter morrido antes da hora? É o seguinte, há uma diferença. Quando uma pessoa quer se matar, as formas de pensamento dela são sobre ela mesma, ou seja, ela quer escapar de algum problema que ela não consegue lidar. E eu não estou julgando o problema, estou contando o lado técnico. As formas de pensamento de uma pessoa que está pensando em se matar são só sobre elas próprias, ela mesma. Então, elas apontam para dentro na aura. Então, na hora que a pessoa destrói o corpo, comete o ato, ela não pode se matar, porque a consciência não morre, mas ela pode destruir o veículo, que é por onde ela se expressa. E eu acho que nós somos... O veículo é como um táxi, nós somos o taxista. Eu posso destruir o veículo, eu não posso destruir o motorista. Então o suicídio nada resolve, porque normalmente a pessoa quer se livrar de alguma situação, ela quer deixar de existir, para não pensar naquilo. E ela não consegue deixar de existir, só consegue desativar o corpo, continua pensando, não resolveu a coisa, agora tem o problema de não ter o corpo para tentar resolver, uma autoculpa enorme porque nada resolveu, causou sofrimento em torno, e é um gol contra. Mas eu não estou julgando o suicida, eu gostaria de ajudar o suicida, e o esclarecimento é para evitar o suicídio, não condenando o suicida que precisa de um abraço, um passe, uma ajuda para que possa seguir, é irmão da gente. Então não se condena suicida, se condena suicídio, para evitar que outras pessoas façam. E no problema do homicídio, uma causa externa vem e causa a morte do corpo sem que a pessoa queira. Então as formas mentais da pessoa são sobre o entorno dela para fora, não como suicida só para dentro. Eu vou dizer de um jeito melhor, suicídio é uma implosão energética, sim. Um homicídio, uma explosão, já que você foi arremessado para fora por uma causa externa sua. É diferente o âmbito energético, mas não tem como responder isso aqui, a não ser que a gente fizesse um programa falando disso, Jefferson. É porque teria que explicar o que é duplo etérico, por que o espírito fica agarrado ao cadáver, quais são os métodos de ajuda. É um tema até pesado, mas eu acho que de esclarecimento geral, e eu não estou falando em nome de nenhuma doutrina, estou falando do ponto de vista espiritualista geral. E aqui, e se o corpo for cremado, o que ocorreria? Aí o espírito não poderia mais ficar preso ao corpo. Nem sempre o suicida fica preso ao cadáver. Às vezes ele fica preso ao ambiente onde ele cometeu o suicídio.
o quarto, por exemplo, onde ele se matou. Às vezes fica presa a aura de uma pessoa com a qual ele tinha problema e motivou o suicídio. Então, nos casos em que o espírito está agarrado ao cadáver, cremando o cadáver, você evita que ele fique apegado, porque ele fica dentro do campo energético. Usando assim um exemplo bem grosseiro, uma pessoa viveria 70 anos, aos 35 ela se matou, 35 anos faltariam, eu não estou pegando pelo número, mas metade da energia não estaria gasta. Na hora que ela se desprende do corpo, os filamentos do cordão de prata não rompem, porque não estão desativados. E a pessoa não é que fica presa ao cadáver, é por sobre. Só que ela, ao olhar o cadáver, putrefando, ela imagina que é ela e o corpo astral, dotado de alta plasticidade, plasma a imagem e a sensação do que ela está imaginando. A cremação evitaria esse tipo de coisa, mas não evitaria o problema psicológico do espírito. Ele pode procurar o lugar onde ele se matou, ou uma pessoa, ou ser atraído para o plano espiritual mais denso, porque ele está cheio dessas energias remanescentes do campo energético do corpo, o chamado duplo etérico, e aí precisa tirar essa capa de energia dele, passá-lo para um outro plano, e aí terapia. Por que você se matou? Qual era o vazio e tal? Para reforçar a pessoa, devolver a autoestima, e ela vai seguir a evolução dela. Literatura sobre isso, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que é um clássico, mas é um livro bem denso, bem pesado, né? E o Martírio dos Suicidas, do Almerindo Martins de Castro, também da Federação Espírita Brasileira, e um livro muito bom da Sociedade Teosófica, foi publicado no Brasil pela editora Pensamento, chama-se A Transição Chamada Morte. O autor é um inglês chamado Charles Hampton, que tem um capítulo que ele fala do suicídio e do mau rompimento, o rompimento ruim do cordão de prata, não soltando a pessoa. Mas Jefferson, coloca para mim, por favor, aí nos temas para os próximos programas, eu posso falar sobre o duplo etérico, o suicídio, assim, de um ponto de vista mais técnico. No momento, eu só quis responder a Tarley essas perguntas, mas, Tarley, eu poderia aprofundar mais se fosse um programa a gente falando sobre isso. Vamos ver, é que assim, é um tema muito pesado, viu, Tarley? Mas é um tema que necessário. Está e, por exemplo, demais. Muitas pessoas que estão assistindo conhecem pessoas ou tiveram parentes que fizeram suicídio. Aí fica, puxa, né? Infelizmente a gente tem que esclarecer. E lembrando, eu já dei muito passe em pessoas que mataram o corpo, ajudando-as a passar. E existem 1000 nuances. Existe agravante num caso, atenuante no outro. Você pega o kamikaze japonês, que jogava o seu avião contra o porta-aviões. Meninos bomba. Ou as meninas eles foram bomba. Aculturados com uma lavagem cerebral de que ganhariam o paraíso fazendo aquilo. Então, eu não acho que essas pessoas são suicidas. Eu acho que eles foram assassinados pela cultura deles, por ignorância. Então, existem outras nuances, tá? E não há condenação nenhuma. A gente tem que trabalhar esclarecendo sobre o suicídio. Suicidou, alguém está lá, vamos mandar a luz e ajudar e abraçar e tocar a bola para frente. A vida não acabou, lá na frente você conserta, vamos tocar a bola. E não é fora de mão dizer, o Jefferson Sérgio, essa altura do campeonato, quantas vidas nós temos para trás? Será que em algumas delas a gente também não fez isso? Então, condenar os outros é cuspir para cima. A gente não lembra o passado, não sabe o dia de amanhã. Condenação de qualquer gênero é complicado. É melhor a gente fazer o melhor possível, que não significa concordar, mas entender e estudar para clarear as coisas. E divulgar também. Clarear esse tema. Main media, na mídia grande, na Globo, nos grandes canais também, porque de repente... isso aqui é que nem uma praga está ficando. Está aumentando. Inclusive na própria Itália, até pela condição econômica, até por causa dos imigrantes, da confusão que está acontecendo na Europa, está piorando a situação estatística do número de suicídios, está aumentando. E não é só na Suécia ou no Japão. Então, é nos países todos, em desenvolvimento, até na Índia. Tá. Falar isso é uma coisa assim de esclarecimento geral e ajuda muita gente. Principalmente estudantes desses temas, tá? Mas é um tema pesado, só que colocando aqui de forma clara, sem superstição, sem uma doutrina em cima, de forma livre, o conhecimento disso fica melhor e ajuda outros que porventura estiverem fraquejando no momento assistindo um programa desse. Não faça, resista o que você pode, luta, mas o dom da vida é precioso. Nós já vivemos outras vidas e viemos de outros planos. A vida que eu falo não é só dentro do corpo, é também fora. É impressionante. Você não tem como se matar, você só tem como destruir o veículo. Só que destruindo o veículo, você tem que prestar conta com o dono do veículo.
porque o veículo é emprestado para a gente para uso. E aí essa prestação de conta, como é que o hindu chamaria? Karma? Sabe? O efeito depois não é legal. E aí vai complicar bastante. Mas aí a gente fala mais nisso num dos próximos programas. E outra, não cobra a gente, porque são tantos temas que a pessoa, você não falou, você prometeu. Calma, a gente vai falando na medida do possível.